dá direito de sair dando tiro assim, sem nada. Eles não têm uma pessoa que possa interceder por eles, para eles parar de fazer isso. A inocência roubada pela violência, mais uma vez. Kevin tinha apenas 6 anos de idade e morreu com um tiro no coração, perto de casa, em Queimados. Testemunhas acusam PMs, PMs acusam bandidos. A cada 10 exames feitos no estado, 4 dão positivo para a Covid. Autoridades de saúde recomendam a dose de reforço como estratégia para combater o avanço da doença. Mas se alguém estiver com coriza, febre, mal-estar, tosse ou qualquer outro sintoma, pode se vacinar? A Ômicron ameaça atravessar o samba. Especialistas do Comitê Científico do Estado avaliam que não dá para realizar os desfiles na Sapucaí. Até o momento, esta variante é uma das doenças mais contagiosas que eu já vi nos meus mais de 30 anos de profissão. Autoridades e empresários do Rio dizem que a privatização do aeroporto Santos Dumont, do jeito que o governo federal pretende fazer, poderá ser um golpe de morte no aeroporto internacional do Galeão. No Flamengo, a chegada de Paulo Souza. O novo técnico fez reconhecimento de campo e já se encontrou com o Gabigol. Sexta-feira, 7 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. A gente abre o RJ2 de hoje falando dessa chuva forte que atinge parte do Rio nesse momento. O radar da Prefeitura mostra núcleos de chuva em vários pontos da região metropolitana, mas por enquanto são núcleos de chuva fraca a moderada. A capital entrou em estágio de mobilização às 5h45 da tarde. Esse é o segundo nível numa escala de 5 e significa que há risco de alagamentos e bolsões de água, mas sem gravidade. Segundo o Alerta Rio, a atuação de um canal de umidade sobre a região sudeste mantém o tempo instável em todo o município do Rio, mas não há previsão de temporal. Então vamos falar do tempo, porque a temperatura está caindo bastante, pode chegar a 20 graus durante a noite. Hoje a temperatura máxima foi de quase 26 graus e a mínima passou um pouquinho de 23, ambas na Vila Militar. Os próximos dias a chuva vai continuar. Amanhã o céu fica totalmente nublado e o sol nem deve aparecer. No domingo, o tempo abre um pouquinho, mas deve ter pancada de chuva à tarde e à noite. E a chuva vai persistir pelo menos até terça-feira. Então as pessoas devem ter atenção na volta para casa. Quem mora em encostas ou próximo a rios deve ligar para a Defesa Civil em qualquer situação de risco. O telefone da Defesa Civil é o 199. E foi enterrado hoje o corpo do menino Kevin Lucas, de apenas 6 anos. Ele foi atingido por um tiro no peito, em Queimados, e 2 meninas também foram baleadas. Moradores acusam a polícia de ter feito os disparos. A tarde triste e chuvosa teve lágrimas de dor e de revolta. No cemitério de Austin, na Baixada Fluminense, o velório de uma criança que nem teve tempo de viver. Kevin Lucas, 6 anos, levou um tiro no peito ontem em Queimados. Além dele, 2 outras meninas ficaram feridas. Gabriela Aristides dos Santos, 13 anos, foi baleada na perna e na barriga. Passou por uma cirurgia no Hospital Geral de Nova Iguaçu. A outra é Ludmila Teles, de 9 anos. Foi atingida na perna e também foi operada no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. As 3 crianças estavam no Morro da Torre, em Queimados, ontem, quando levaram os tiros. Cláudia era babá de Kevin. Ela disse que tinha movimentação de policiais no momento e que os tiros vieram do alto de uma lona de baile funk montada na rua. E cedo tinha tido operação lá em cima só da polícia. Não tinha nenhum bandido no morro. Tinha uma lona tampando. E na hora que o caminhão chegou, só escutamos o disparo, que veio da parte de cima do morro. Nisso que a gente escutou o disparo, eu vi a menina que está na posse no chão, sangrando muito, e a outra dentro do quintal, que está no Adão Pereira Nunes em estado grave, que é a Ludmila, entendeu?
também no chão dentro do quintal. A Delegacia de Homicídios da Baixada está investigando a origem dos tiros que mataram Kevin e feriram as outras 2 meninas. A Polícia Militar, em nota, afirmou que vai colaborar com as investigações e que as armas dos policiais que faziam o patrulhamento na área já foram entregues e vão ser periciadas. 7 fuzis e uma pistola foram apreendidos. Os PMs e a mãe de uma das meninas prestaram depoimento hoje. No cemitério, representantes das comissões de direitos humanos da Alerj, da Defensoria Pública e da OAB se encontraram com a família de Kevin, oferecendo ajuda para esclarecer a morte do menino. Vamos acompanhar os casos, cada um da sua forma, né, para garantir o mínimo de assistência para a família nesse momento de dor, seja da família do Kathleen quanto da família das 2 meninas. O desespero de Ana, mãe de Kevin, resume o sofrimento com mais esta tragédia. Mãe de 2 filhos, de 10 e de 6 anos, ela acompanhou o caixãozinho branco que levava o seu caçula. Kevin Lucas era um menino especial em muitos sentidos. Ele tinha o diagnóstico de autismo e era querido por toda a comunidade. No momento dos tiros, com a presteza de uma criança, ele ajudava a fazer a mudança de uma vizinha, quando foi atingido no peito. Kevin entrou para uma estatística dura. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, ele foi a primeira criança baleada e morta este ano no estado do Rio. E a dor que isso provoca, todo mundo já conhece. A dor de Dona Vanderleia é a mesma de muitas avós que não se conformam com a violência que leva tantos inocentes. E desta vez foi o neto dela. Eu tô morta que nem ele, né? Eu só não tô ali dentro. Eu tô morta. Você me olha assim, tá uma Vanderleia. Por dentro só Deus sabe o que eu tô sentindo. Eu queria morrer por ele. Eu dava a minha vida pro meu filho, para tirar ele. Toda a nossa solidariedade à família do Kevin e das meninas que seguem internadas. E a Polícia Militar diz que estava em patrulhamento quando foi atacada por bandidos e que os policiais apenas se protegeram sem disparar nenhum tiro. A PM diz ainda que localizou uma criança e uma adolescente baleadas e que as socorreu. O estado de saúde delas é estável. Um golpista que vivia uma vida de luxo e ostentação foi preso pela polícia. Felipe Boloni Alves Rosa, conhecido como Boy, liderava uma quadrilha que aplicava golpes com cartões de crédito e tinha ligações com traficantes. O carro apreendido, avaliado em R$700 mil, pode chegar a 100 km por hora em apenas 2 segundos. Já a viatura da polícia é menos potente, mas é capaz de levar o golpista ao seu devido lugar. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos. Felipe Boloni Alves Rosa, conhecido como Boy, estava nessa mansão num condomínio da Barra da Tijuca. O aluguel, cerca de R$20 mil. Aqui também foram apreendidos um patinete elétrico e essa incrível coleção de sapatos. Pompa e circunstância com o dinheiro dos outros. Segundo a polícia, o bando fez mais de 300 vítimas, que juntas perderam R$6 milhões. O golpe funcionava assim. Alguém da quadrilha entrava em contato dizendo ser da equipe antifraudes do banco. Contava uma historinha e pedia para digitar o número do cartão e a senha. Só que os bandidos usavam um programa de computador capaz de revelar todos os dados que a vítima estava digitando no teclado. Eles ainda convenciam o cliente do banco a entregar o cartão para um motoboy, junto com uma carta contestando compras não reconhecidas. Aí os bandidos faziam a festa. A investigação começou em novembro de 2020, depois da prisão de 12 mulheres que induziam clientes de bancos a fornecer informações e entregar o cartão aos golpistas. Segundo a polícia, Boy era o chefe dessa que era considerada a maior organização criminosa especializada em golpes bancários pela internet do estado. Boy era do estilo ostentação, deu até festa de aniversário com vários DJs convidados dentro do Parque União na Maré, onde recebia a proteção dos traficantes. Tinha até copo personalizado com a hashtag Eu Fui. Agora ele pode usar a mesma frase para falar que esteve em outro lugar, na cadeia.
Mais de 6.800 casos de Covid foram registrados nas últimas 24 horas no estado. A maioria na capital. O número de testes positivos tem aumentado dia a dia. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o novo mapa de risco da Covid no Rio de Janeiro. Apenas uma região, o Médio Paraíba, estava em amarelo. Cidades como Volta Redonda, Resende e Barra Mansa tinham risco baixo de transmissão. O restante, em verde, apresentava risco muito baixo de transmissão. Agora, além do Médio Paraíba, outras 3 áreas mudaram de posição. Também estão em amarelo o norte do estado, a Ilha Grande e a região metropolitana 1, onde estão a capital e a Baixada Fluminense. A taxa de positividade dos testes de Covid no estado ficou em 40% nesta sexta-feira. De cada 10 exames realizados, 4 deram positivo para a doença. A quantidade de contaminados cresce consideravelmente todos os dias. Ontem, a taxa de positividade estava em 32%, na quarta, em 20%. Isso é um indicativo que a Ômicron se espalha rapidamente por todo o estado. A capital ainda concentra a maioria dos casos. O número de pacientes hospitalizados com Covid vem aumentando, mas ainda é considerado baixo pelas autoridades de saúde. Nessa tarde, havia 34 pessoas internadas, ontem eram 33. Hoje de manhã, o prefeito Eduardo Paes disse que, por enquanto, não cogita retomar medidas restritivas como a volta do uso obrigatório de máscaras em espaços abertos e que confia na vacina para conter casos graves da doença. Quem não tomou a primeira dose, quem não tomou a segunda dose, para de acreditar em besteira, em ouvir besteira e vai se vacinar. Quem pode tomar a terceira dose, a dose de reforço, quem está elegível, vai se vacinar. Porque a nossa principal estratégia é vacinar. Então a gente precisa que as pessoas tenham uma alta adesão à dose de reforço, porque a vacina protege, mas essa proteção vai caindo ao longo do tempo. Mas se alguém estiver com coriza, febre, mal-estar, tosse ou qualquer outro sintoma, pode se vacinar? Os especialistas dizem que é preciso testar antes. Se der positivo para a Covid, a recomendação é se vacinar 28 dias depois do início dos sintomas. Mas se a causa for outra, como influenza, por exemplo, a pessoa pode se vacinar logo depois de os sintomas passarem. A boa notícia do dia vem da Fiocruz. A fábrica de Biomanguinhos está pronta para começar a produção da primeira vacina 100% nacional na semana que vem. Hoje, a Anvisa deu o aval. No ano passado, foram produzidas 153 milhões e 200 mil doses de AstraZeneca com matéria-prima importada da China. A previsão é que o primeiro lote brasileiro seja entregue no início de fevereiro ao Ministério da Saúde. Acho que é um momento histórico e é um momento que nos faz pensar na importância dos investimentos em ciência e tecnologia e capacidade de produção. Os laboratórios públicos como o Biomanguinhos, dando essa contribuição que é parte da missão histórica da Fiocruz. A Ômicron vem varrendo o Rio, né? Só nessa última semana, o estado registrou mais do que o dobro de casos de Covid do que o mês passado inteiro. E nessa levada, o Comitê Científico do Estado recomenda que o Carnaval da Sapucaí também seja cancelado ou adiado. A Beth Luquezzi tem as informações pra gente. Oi, Beth, boa noite. O alerta tá feito. Ana Luísa, boa noite a você, boa noite a todos. O Comitê Científico do Estado se reuniu mais uma vez hoje. 7 pesquisadores da UERJ, da UFRJ e técnicos da Secretaria Estadual de Saúde analisaram aí o avanço da variante Ômicron. O epidemiologista Roberto Medronho sugeriu não só o cancelamento do carnaval na Sapucaí, mas como também de qualquer evento que gere aglomeração, como shows, bailes, jogos de futebol. Essa sugestão foi aceita por unanimidade pelo Comitê Científico, mas quem bate o martelo é o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppi. Há pouco eu conversei com o secretário, ele se mostrou desfavorável ao cancelamento do carnaval na Sapucaí. Vamos ver o que ele disse. Em relação ao carnaval no Rio de Janeiro, a posição atual da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro é de que há a tendência de que os blocos de rua sejam suspensos em função da dificuldade de se adotar protocolos mais rígidos nessas localidades, mas que o carnaval na Marquês de Sapucaí
em outros locais mais controlados possam ser realizados. Nesses locais é possível a adoção desses protocolos, sejam eles de testagem ou de exigência da vacinação. Temos os números da Covid no estado que mostram aí o avanço da variante Ômicron. Está aí na sua tela. Em dezembro foram 8.897 casos e apenas nos primeiros 7 dias deste ano, 22.355. 2,5 vezes mais casos do que em todo o mês passado. Mesmo levando em consideração aí o represamento de casos por causa do apagão no sistema do Ministério da Saúde, foram registrados muitos casos nos últimos dias, Ana Luísa. Beth, e o reflexo disso está no aumento aí dos pontos de testagem. Obrigada. Os pontos de testagem de Covid aumentaram no Rio, mas as filas não param de crescer. Fila dupla na calçada, à esquerda para vacina, à direita para testagem e bem mais longa. Estava assim hoje à tarde em Copacabana e por toda a cidade. Em Botafogo, aqui na Rua Voluntários da Pátria, a fila para o Centro Municipal de Saúde Dom Helder Câmara, às 3h30 da tarde, tinha 60 pessoas com senha do lado de fora. Pelo menos outras 30 pessoas chegaram depois. Os moradores dizem que foi a semana inteira assim. No Centro de Saúde do Catete, outra centena também esperava pelo teste. Hoje de manhã foi aberto um novo posto municipal de testagem no CIEP Nação Rubro-Negra, no Leblon. E foi antecipada para este sábado a inauguração de mais um espaço, dessa vez em Guaratiba. A Arena Carioca Abelardo Barbosa abre às 8 da manhã. E assim como a maioria dos novos centros de apoio à testagem abertos pela Prefeitura, vai funcionar de domingo a domingo até às 5 da tarde. O próximo novo ponto deve abrir neste domingo, na Zona Norte, em local ainda não divulgado. E na segunda, mais um na Ilha do Governador. As pessoas precisam saber se estão ou não estão com o Covid. A pessoa, na hora que ela é identificada, se porventura ela tiver positivo, ela já tem um atendimento médico inicial aqui, já sai com algum tipo de medicamento. Isso já facilita muito. A gente está tendo casos menos graves, que não necessitam de internação. Então, testar e ter o tratamento terapêutico adequado. Na rede estadual, 6 novos postos começaram a funcionar hoje. A partir da próxima semana, o atendimento será feito apenas com agendamento pela internet. O aplicativo está previsto para começar a funcionar no domingo para marcações. A partir da semana que vem, o aplicativo já vai estar no ar no final de semana e aí vai ser mediante agendamento, até para poder garantir maior conforto para as pessoas. As pessoas vão ter o seu horário para a realização do teste e aí a gente não vai precisar enfrentar aquelas grandes filas que eventualmente podem se formar pela alta demanda. Na semana que vem, o estado deve inaugurar outros 2 locais para testes. Um no Célio de Barros, no Maracanã, e outro no Hospital Modular, em Nova Iguaçu. A Secretaria Estadual de Saúde orienta quem estiver com sintomas moderados a graves, com dificuldade para respirar e febre acima de 37,5, para ir diretamente a uma UPA ou emergência hospitalar. De segunda até hoje, mais de 36 mil pessoas fizeram o teste de Covid nas redes pública e particular do Rio. 43% tiveram diagnóstico positivo. Nos 7 dias da semana passada, foram cerca de 20.300 testes, com taxa de positividade de 13%. O epidemiologista Roberto Medronho reforça a importância da testagem. Uma pessoa que tem entrado em contato com um caso positivo para a Covid-19 deve realizar a testagem. Se ela resultar positiva, ela precisa se isolar. Os governantes devem ampliar os postos de testagem e também evitar aglomerações nos pontos de testagem, porque, até o momento, esta variante é uma das doenças mais contagiosas que eu já vi nos meus mais de 30 anos de profissão. Vamos para o intervalo e na volta, empresários e autoridades criticam o modelo da concessão do aeroporto Santos Dumont para a iniciativa privada. E o técnico Paulo Souza é recebido pelo Flamengo no Ninho do Urubu. A gente volta já já, 7h29 agora. RJ2 de volta e a gente fala agora sobre o leilão para concessão de um dos aeroportos mais valiosos do país, o Santos Dumont. O modelo do negócio já foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação, mas autoridades e empresários do Rio dizem que, do jeito que está programado,
O leilão pode trazer prejuízos enormes e esvaziar ainda mais o Aeroporto Internacional do Galeão. Veja com o Elter Duarte. Não dá para negar. De qualquer ângulo, o Santos Dumont é um dos aeroportos mais bonitos do mundo. Um concurso nacional escolheu o projeto do que seria o primeiro aeroporto civil do país. Os vencedores, os irmãos Marcelo e Milton Ribeiro, criaram um marco da arquitetura moderna brasileira, na então capital do Brasil. A Baía de Guanabara recebeu toneladas de areia e pedras para a ampliação do aterro, o que, claro, causou muita polêmica. A inauguração oficial da pista foi em 1936, mas o prédio do aeroporto só ficou pronto em 45. A localização sempre foi um grande atrativo do Santos Dumont. Bem pertinho do centro, com fácil acesso às zonas norte e sul da cidade. Quando as companhias aéreas criaram a ponte Rio-São Paulo, 62 anos atrás, ninguém poderia imaginar que o aeroporto cresceria tanto. Em 2007, com a inauguração de uma nova sala de embarque, a capacidade de passageiros aqui mais do que dobrou. Passou para 10 milhões de pessoas por ano. Agora, o próximo capítulo da história do Santos Dumont é a concessão para a iniciativa privada por 30 anos. Quem ganhar leva, obrigatoriamente, outros 4 aeroportos regionais. O de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e os aeroportos de Uberaba, Uberlândia e Montes Claros, em Minas Gerais. A concessionária vencedora fica com a obrigação de investir até 2,5 bilhões de reais, a maior parte no Santos Dumont. A minuta do edital não estabelece restrições para a operação. O Santos Dumont poderia, por exemplo, ampliar ainda mais o número de voos e de passageiros e receber até voos internacionais. O advogado Fernando Vilela, especialista em licitações e regulação de aeroportos da Fundação Getúlio Vargas, explica que, dessa forma, o governo federal poderá garantir um valor ainda mais alto na concessão. Quanto mais restrição, menor o valor. Porque quanto mais restrição, menor é o valor daquele ativo. Tá? Então, o governo, quando lançou o edital da 7ª rodada, Santos Dumont não tem restrição operacional. Por quê? Porque ele está junto com outros 4 aeroportos que têm uma atratividade menor, mas que têm obrigações de investimentos. O economista Cláudio Fristac diz que o leilão é positivo, mas afirma que é preciso proteger o aeroporto do Galeão como um hub, um grande centro para receber e distribuir voos de maior duração. Em particular, nós temos que pensar o Santos Dumont, junto com o Galeão, como parte de um hub, como eles dizem, aeroportuário para o estado do Rio de Janeiro, o hub mais importante para o estado do Rio. Então, nesse sentido, sim, faz sentido econômico impor algumas limitações em termos de voos do Santos Dumont para fora e para dentro. Ou seja, o Santos Dumont está vocacionado para voos de ponte aérea, enquanto que o Tom Jobim está vocacionado para voos internacionais e com conexões para os demais estados, com a exceção, evidentemente, da ponte aérea. Há tempos, o Santos Dumont oferece voos para cidades de várias regiões do país. A Prefeitura do Rio já pediu mudanças no edital. A Assembleia Legislativa também, e enviou um documento à Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo a Alerj, a ANAC estaria disposta a autorizar o vencedor do leilão a aumentar em até 50% o número de passageiros no aeroporto. Mauro Osório é economista da Alerj. Ele ressalta que o Santos Dumont deveria atender apenas às pontes aéreas para São Paulo, Vitória, Belo Horizonte e Brasília. Se não houver esse limite, o Galeão, segundo ele, poderá ser imensamente prejudicado, já que, segundo especialistas em aviação, um voo internacional só é viabilizado com a chegada de outros 6 voos domésticos. O Santos Dumont ele não tem condição de voos internacionais, então prejudica o turismo no Rio e no Brasil. O Rio é o principal portal de entrada do Brasil e lá aqui não tem área de carga. Carga, ela vai junto com o avião de passageiros. Então, na medida em que eu tenha mais voos de passageiros,
eu tenho mais capacidade de carga para estar chegando aqui. Ou seja, matérias-primas que podem vir para cá, para atrair indústria para cá, produto final que pode ir para outras regiões e outros países feitos aqui. A gente fala agora ao vivo com Elter Duarte. Oi, Elter, boa noite para você. O que o Ministério da Infraestrutura, né, que é o responsável pelo leilão, tem dito sobre essas reclamações que a gente acompanhou agora na reportagem? Oi, Ana Luísa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente recebeu uma nota agora há pouco do Ministério da Infraestrutura dizendo o seguinte, que o edital é transparente, é claro, tem a participação de toda a sociedade e que o Estado do Rio vai ser beneficiado com até R$1,5 bilhão de reais com esse modelo de negócio. Mas o Ministério não falou sobre restrições ao atual edital de licitação. O prefeito Eduardo Paes se manifestou, está preocupado, ele se manifestou numa rede social dizendo o seguinte, parece licitação dirigida, caso clássico de necessidade de apuração por parte do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público. Bom, no finzinho do ano passado, a Alerj também agiu. Os deputados derrubaram uma pré-autorização que o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, tinha autorizado, tinha soltado, permitindo a ampliação das pistas do Santos Dumont, avançando ainda mais sobre a Baía de Guanabara, com mais a construção de um aterro. Quer dizer que isso está proibido, os deputados derrubaram essa autorização. E agora há pouco o governador Cláudio Castro também mandou uma nota para a gente, informando que já tentou várias vezes diálogo com o Ministério da Infraestrutura, que esse modelo de negócio pode impor dificuldades imensas ao desenvolvimento do Estado e que vai tentar resolver o problema diretamente com o presidente da República e que, se for preciso, vai entrar na Justiça. Ana Luísa. E a gente vai seguir acompanhando esse assunto tão importante para a economia do Rio. Obrigada, Elter. E agora a gente fala de futebol. O zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio, está internado para tratamento de uma infecção. Rodrigo Caio fez uma artroscopia no joelho direito no mês passado e recebe medicação para curar a infecção nos pontos da cirurgia. A previsão é que receba a alta do hospital amanhã e se apresente já na segunda-feira juntamente com os outros jogadores. E Paulo Souza chegou. O novo técnico do Flamengo começa a trabalhar com o time na segunda-feira. Já em terras cariocas e devidamente vestido. Paulo Souza foi recepcionado pela manhã no Aeroporto Internacional do Galeão por torcedores e muitos jornalistas. Cena bem semelhante à do embarque dele em Lisboa. O Flamengo sempre esteve presente em qualquer pessoa que ama futebol, em todos os 4 cantos do mundo. E quando tens a oportunidade de poder vir a representar um clube com esta grandeza, a emoção é total. O técnico português de 51 anos, que deixou a seleção da Polônia pelo Flamengo, tem contrato até o fim de 2023. Do aeroporto, Paulo Souza veio direto para o Ninho do Urubu, passou o dia aqui, conheceu as instalações, planejou a próxima semana de trabalho e estabeleceu os primeiros contatos. Já conheceu, por exemplo, Gabigol, que antecipou a volta das férias e já está treinando. Aos demais, Paulo Souza se apresenta na segunda-feira, dia do primeiro treino comandado por ele e da reapresentação do elenco principal. O meu entusiasmo vai com certeza inspirar, não tenho dúvidas nenhumas, porque é algo que eu faço com muita naturalidade, é uma paixão muito grande que eu tenho. E outro gringo desembarcou no Rio hoje com a possibilidade de boas perspectivas ao futebol carioca. No dia em que o Botafogo apresentou os 2 primeiros reforços da temporada, o zagueiro Klaus e o atacante Vinícius Lopes, chegou o investidor que pretende comprar o futebol do clube. O americano John Textor, empresário da área de mídia, que já é dono de parte do Crystal Palace da primeira divisão da Inglaterra. Ele está aqui para visitar as sedes do clube e finalizar os detalhes da compra. Se depender do apoio da torcida, o negócio já está fechado. O RJ termina aqui. Para você uma ótima noite, bom fim de semana, até segunda.